boa noite. O Conselho de Promotores do Estado deseja o fim do movimento do Sem Terra. A dissolução do MST é vista por este fórum como necessária para evitar atos de vandalismo e sabotagem e contra a propriedade. O Conselho Superior do Ministério Público quer declarar a ilegalidade das atividades do Sem Terra. Hoje conheceremos este ponto de vista acerca da questão, evidentemente, polêmica. Estamos frente a frente com o Procurador de Justiça, Gilberto Tuns. Boa noite, procurador. Boa noite, prazer estar aqui. Prazer em recebê-lo. E para entrevistá-lo, convidamos o editor do jornal Já, Elmar Bones, que está chegando, subindo aí com a chuva que atrapalhou um pouco, mas já está conosco o repórter de Zero Hora, Adriano Barcelos, e o jornalista José Luiz Prévidi. Você também pode participar conosco pelo telefone 3230-1530 ou então nos enviando uma mensagem para o e-mail frenteafrente@tve.com.br. Este programa tem horário alternativo aos domingos, às 9h30 da noite. E agora sim, eu começo conversando então com o procurador Gilberto Tuns, porque nos últimos dias, desde a sua declaração bombástica em relação à dissolução do Movimento Sem Terra, não se fala de outra coisa, não é isso, procurador? Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, uma vez que esse relatório ao qual o senhor refere, né, nessas denúncias, ele é datado de 2007, é isso mesmo? Isso. Confere? É. Como está esse andamento, então? Bom, eu preciso esclarecer a opinião pública sobre a situação realmente como ela é. Não existe uma dissidência no Ministério Público em relação a que uns pensam ou que outros pensam. A questão foi assim, dentro do Conselho foi determinado que 2 promotores fizessem um levantamento da questão agrária e do MST no Estado, para adotar uma postura do Ministério Público para tratar essas questões em face do surgimento dessa onda de violência que era ultimamente uma característica do movimento. Foi feito esse levantamento com documentos, com dados e que foram levados a um processo. Esse processo eu fui relator e nesse relatório que eu produzi, eu sugeri algumas ações da instituição. Esse relatório foi aprovado e os votos que eu manifestei aqui sobre as ações foram aprovados pelos conselheiros. Depois, esta ata foi retificada numa parte. E essa é a grande questão que nós temos de esclarecer ao telespectador, a fim de que não paira dúvidas. Porque eu como relator, tenho uma visão, mas a designação que foi feita aos 2 promotores que já ajuizaram 4 ações no Estado, ela tem uma ressalva. A dissolução do movimento, ela não foi recomendada para ser feita. Não foi recomendado? Não. Então, o que foi recomendado, então? O conselho, para que os promotores promovessem as ações que eles entendessem que fossem as pertinentes. Tá? Porque isso seria uma interferência indevida, porque o conselho não é um órgão de execução. O conselho, ele é um órgão da administração e assessora o procurador-geral. Então, a ordem, não foi dada uma ordem aos promotores para promover uma ação para dissolver o movimento. Não foi isso. Eu fiz um relatório, fiz um voto pela dissolução, que é uma posição pessoal minha, e eu continuo sustentando ela. Mas o Conselho votou no sentido de que os 2 promotores designados deveriam promover as ações necessárias para coibir a violência do movimento. Então, há uma pequena divergência entre o que foi decidido e a minha posição pessoal. Então, acho que isso tem que deixar claro, porque senão nós vamos atribuir ao Ministério Público uma certa visão autoritária. Eu reconheço que a minha visão é uma visão contundente, a minha posição é uma posição de radicalização, porque ela é uma posição de reação ao movimento. E foi essa técnica, inclusive, que eu usei, que é a mesma técnica do MST. Eles fazem incursões, quando eles tomam fazendas, usando de violência, e eu, mutatis mutandis, fiz uma coisa parecida. Eu fiz uma declaração contundente para chamar a atenção deles e provocar uma discussão de nível nacional. Porque o MST está hoje adotando uma técnica que a população está observando, que é antipática à própria população, porque ela está desbordando os limites legais.
Então, a atuação do Ministério Público Estadual como instituição, ela é no sentido de coibir a violência, os excessos e procurar responsabilizar aqueles integrantes que cometem excessos. Mas não é proposta do Ministério Público a dissolução do movimento, porque o Ministério Público como instituição reconhece que se trata de um movimento social. Eu, particularmente, não concordo com isso, mas isso é uma divergência somente minha. Então, o Conselho, na verdade, aprovou e recomendou que esses promotores desenvolvessem essas ações judiciais no sentido de coibir a violência. A informação que saiu na imprensa é de que seriam 8 ações sendo ajuizadas. Confere isso? Assim, já foram ajuizadas 4 e as 4 ações foram concedidas liminares. Tá? Então, eu posso depois esclarecer assim, qual é o objetivo dessas ações. A primeira, que foi em Carazinho, o objetivo era remover um acampamento, 2 acampamentos, que foram utilizados para molestar proprietários de terras que o MST resolveu tomar na marra pelo processo que eles utilizam, que é uma técnica de guerrilha que se utiliza, se vai inquietando, depois se começa sabotando e, por fim, é um movimento realmente tipo guerrilha. Para mim, o que eu vou dizer agora é posição minha, das investigações que eu fiz, dos documentos que eu tive acesso, das pessoas com as quais eu falei, dos órgãos de inteligência, que muitos desses órgãos não podem revelar o que sabem porque devem obediência a uma autoridade maior que é simpatizante do movimento. Então, existem muitas questões que não podem ser nem levadas a público. Então, a minha convicção pessoal, e eu continuo sustentando isso, que o movimento, ultimamente, ele sofreu a ingerência de ideologia externa, e isso é difícil de dizer, porque os componentes, as pessoas que defendem o movimento, eles continuam negando que o movimento está atuando por uma técnica de guerrilha. Desculpe, o senhor identifica em que momento que aconteceu essa mudança? E essa mudança é mais ou menos recente, ela faz uns 5 anos mais ou menos, em que mudou a forma de agir do movimento. Mudou a tática? Mudou a tática, porque se nós observarmos a forma, eu posso citar exemplos assim que eles são emblemáticos. O caso da Granja Nenê em Nova Santa Rita, o caso da Coqueiros, e eu não estou defendendo nenhum fazendeiro aqui, nenhum ruralista, ao contrário. A ação do Ministério Público, eu queria deixar claro isso para o telespectador, que a atuação do Ministério Público hoje ela tem um único objetivo, é a garantir o Estado Democrático de Direito e a prevalência da lei, que todos se sujeitem à lei. E o que representa isso? Numa ação de violência, a Brigada Militar deverá intervir e os baderneiros, os criminosos, terão que ser responsabilizados. E se alguma autoridade interferir nesse processo, esta autoridade também será responsabilizada. E isso só foi possível neste governo, no momento em que a governadora resolveu deixar a brigada agir nas ordens judiciais sem interferência. Eu posso aqui, eu não conheço pessoalmente a governadora, pessoalmente não a conheço, mas ela é uma pessoa que não prevarica. O que significa isso? Quando existe uma ordem judicial a ser cumprida, ou quando algum criminoso praticou um crime e a brigada militar precisa agir, ela não dá contra-ordens para deixar de aplicar a lei. Isso ficou muito claro no posicionamento dela, quando o coronel Mendes assumiu. Vale a lei, e a lei é igual para todos. Se um criminoso cometeu um crime, o governador não vai dizer, nós vamos passar a mão por cima dele. Eu só quero abrir um parêntese aqui para dar as boas-vindas ao colega Omar Bones, né, que já tinha registrado que estarias conosco, né, Omar, mas realmente hoje a chuva está atrapalhando bastante, né, então está aqui conosco já o editor do jornal Omar Bones. E agora eu vou passar a palavra ao Prévide. Sempre tem um por outro lado. Eu me lembro uns anos atrás, não sei precisar o ano, que um juiz aí no interior, ao receber, eu não sei os termos também, um processo de reintegração de posse, ele não deu a reintegração de posse por uma invasão, por umas terras invadidas pelo MST. Isso aí pode continuar acontecendo.